Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta de hoje. Pastor, se Jesus é o Filho de Deus, por que ele mesmo se autodenominava Filho do Homem? Meu querido, esta é uma pergunta bastante interessante. Em várias passagens bíblicas, Jesus se autodenomina como Filho do Homem. Como, por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, versículo 20, quando Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meu querido, essa é uma pergunta, uma dificuldade bíblica que nós precisamos meditar sobre ela. Jesus referiu-se a si mesmo, muitas vezes, como Filho do Homem. Isso parece, às vezes, apontar para a sua humanidade, mais para a sua humanidade do que para a sua deidade. E se ele é realmente o Messias, o Filho de Deus, por que ele empregou essa expressão Filho do Homem ao referir-se a si mesmo? Por quê? Qual seria a solução para esse problema? Meu querido, nós vamos meditar um pouco sobre isso. É interessante, você não acha? Em primeiro lugar, mesmo que essa expressão Filho do Homem seja uma referência à humanidade de Jesus, ela não constitui uma negação da sua divindade, de forma alguma. E por tornar-se homem, Jesus não deixou de ser Deus. A encarnação de Cristo não envolveu a perda da sua divindade, mas sim acrescentou a humanidade de Jesus. Jesus, com toda clareza, ele reivindicou ser Deus em muitas ocasiões, como, por exemplo, lá em Mateus 16, do versículo 15 até o 17, quando ele diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde a Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E também, da mesma forma, lá no livro de João, capítulo 8, 58, disse-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E também em João 10:30, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Mas além de ser divino, ele foi também humano. Ele tinha duas naturezas, coexistentes em uma só pessoa. Quando Jesus chamava a si mesmo de Filho do Homem, Jesus, de maneira alguma, ele estava negando a sua divindade, pois a expressão ela é usada para também descrever a deidade de Cristo. E a Bíblia diz que somente Deus ele pode perdoar pecados. E lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. E em Marcos 2, 7 e 12, Jesus não só perdoou os pecados do paralítico, lembra dessa passagem? Para comprovar a sua deidade, também ele curou o paralítico. Então fica claro que Jesus, na condição de Filho do Homem, ele tinha o poder tanto para perdoar pecados, como para curar. E de igual modo, Cristo ele retornará à terra como Filho de Homem, nas nuvens
de glória, para reinar aqui nessa terra. Então também quando Jesus ele estava diante do sumo sacerdote, lá em Mateus 26, Jesus, porém, ele guardava silêncio na presença do sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote fala para ele: eu conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus responde: tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Meu querido, nessa passagem, Jesus está citando o livro de Daniel, capítulo 7, e versículo 13, quando diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Meu querido, nessa passagem de Daniel, o Messias é descrito como o ancião de dias. É uma expressão para indicar a sua divindade. Agora ouça o que diz o versículo 9 do mesmo capítulo 7 de Daniel. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Além disso, meu querido, quando Jesus foi questionado pelo sumo sacerdote se ele era o Filho de Deus, em Mateus 26, 63, ele respondeu de forma afirmativa, declarando que ele era o Filho do Homem que viria em poder e grande glória. Então isso nos mostra que o próprio Jesus ele empregou a expressão Filho do Homem para indicar a sua divindade como Filho de Deus. E finalmente, a expressão Filho do Homem, ela enfatiza quem é em relação à sua encarnação e à sua obra de salvação. No Antigo Testamento, o resgatador era um parente próximo da pessoa que necessitava de ser resgatada, da redenção. E da mesma forma, Jesus, como nosso parente e resgatador, ele identificou-se com o gênero humano, como seu Salvador e Redentor, como meu Salvador e Redentor. E aqueles que conheciam a verdade do Antigo Testamento sobre o Messias, ser o Filho do Homem, eles entenderam as reivindicações implícitas de Jesus quanto à sua divindade. Agora, aquelas pessoas que não conheciam essa verdade, eles também não reconheciam isso. Jesus, com frequência, ele falava coisas dessa maneira, de modo para atestar a sua audiência, para separar os crentes dos descrentes. Meu querido, você gostou do vídeo? Não se esqueça do like, se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.